botar aqui a proteção dos meus olhos para eu enxergar vocês melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu tenho um problema, gente, porque ele é para longe e aí ele bagunça tudo aqui de perto. Amém. Obrigada. Bem, queridos, o tema dessa mensagem de hoje, que o Senhor eu creio que o Senhor vai falar muito nos nossos corações, assim como Ele tem falado no meu coração. E o tema dele é uma sugestão de escolha, né? Diz, escolhendo orar. Né? E Deus é tão perfeito que Ele confirma todas as coisas. O Senhor tem falado comigo em outras situações, em outras, vamos dizer, em outros assuntos, e eu confesso que eu fiquei um pouco assim, mas eu disse, Senhor, eu creio que é isso que o Senhor tem para nós nessa noite, porque foi o que o Senhor ministrou na minha vida esses dias, né? E quando eu estava saindo ali do banheiro, que eu fui lavar o óculos, o pastor disse assim, cantou comigo o refrão da música. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E é verdade, queridos. Quando a gente experimenta esse lugar, e uma vez eu aqui no altar contei para vocês que a gente só sente saudade de onde a gente já esteve, né? Então essa música ela vem para afirmar essa frase. Então que a gente possa desejar ardentemente pisar todos os dias no Santo dos Santos e nos encontrar com o Senhor. E para esse tema nós temos como texto-chave Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Na verdade é quase que todo o livro de Neemias, né? Mas a oração, uma parte da oração, né, está basicamente aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Neemias fica depois de Esdras, antes de Esther, no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu,
De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Ela é poderosa e eficaz, ela é necessária, ela é completa, Senhor. E nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, para aprendermos do Senhor nesta noite. Que o Senhor manifeste em nós a Tua vontade, cumpra em nós o Teu querer, trazendo entendimento, Senhor, e as verdades que Tu tens para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, antes da gente adentrar especificamente no que a gente aprende nessa oração de Neemias, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de oração, né? E a gente sabe, e eu vou falar aqui, com certeza vocês irão matar a charada na hora, né? Porque hoje a gente tem uma ferramenta que ela nos ajuda em muitas coisas, né? Ela facilitou a comunicação, o acesso à informação, transações bancárias e ainda nos permite falar com as pessoas que estão distantes de nós. Nos permite enviar mensagem, resolver problemas, avisar que a gente vai se atrasar um pouquinho ou que a gente não vai conseguir fazer tal coisa, sem gastar muito tempo, né? E isso a gente pode fazer no lugar que a gente estiver, a hora que a gente quiser e no tempo que a gente estiver disponível para fazer, né? E aí eu estou falando de quem? Do celular. Esse aparelhinho, exatamente. Estou falando do celular, uma ferramenta que nós temos, um instrumento que para uns é um trabalho, para outros é diversão e para outros é as duas coisas, né? Mas eu chego ousadamente a comparar o celular, um aparelho celular, comparar e distinguir ao mesmo tempo, né? A uma vida de oração. Comparar o celular a uma vida de oração. Aí você, meu Deus, a irmã está doida. Mas não é. A gente pode dispor da oração, da atitude de orar em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, o tempo que a gente quiser, não é verdade? E distintivamente do celular, na oração nós não temos contas a pagar porque o preço já foi pago. Mas a gente paga a conta pelo celular, né, gente? Nós não precisamos discar o número de Deus para falar com Ele, nem procurar Ele na nossa lista de contatos para fazer uma ligação ou uma mensagem, né? E a gente não precisa de fone de ouvido para falar com Ele e nem para ouvi-lo. E a gente precisa também de Bluetooth, não tem necessidade. Então, distintivamente, a oração do celular é isso. E aí eu pergunto, por que apesar de toda essa facilidade que a gente tem acesso a Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias por ano, por que para interromper a loucura, a pressão, a correria do dia a dia, os tempos agitados, é difícil agendarmos um local tranquilo, em uma hora agendada, separar um tempo para fazer uma única coisa, orar. É um desafio diário e tão difícil para nós. Por que será, né? Por que não oramos ou não oramos com mais frequência?
E aí eu não estou falando das orações básicas diárias de agradecer a Deus pelo dia, abençoar o almoço, o café da manhã, abençoar os filhos, declarar uma palavra, fazer uma oração rápida, pedindo para Deus proteger, nos guardar e nos livrar. Eu estou falando de uma oração mais específica, de uma intimidade maior com Deus. Isso porque, queridos, a oração ela é uma atividade espiritual. E se a gente perguntar para qualquer irmão, ou para todos aqueles que desenvolvem uma vida de oração contínua e diária, eles irão responder de forma unânime. A oração exige esforço e decisão. Na verdade, primeiro a decisão e depois o esforço. A gente vai precisar desprender essas duas ações. E aí, a gente, estudando um pouco sobre oração, a gente percebe que existe sim algumas razões, desculpas, empecilhos, situações, né, que nos levam a ter dificuldade de manter uma vida de oração constante, né? E aí, dentre elas, existe a falta de manutenção do relacionamento com Deus. Às vezes, dentro de uma casa, eu sei que vocês conhecem famílias assim. Existem pessoas que dividem o mesmo espaço, o mesmo ambiente, mas não se falam. Não mantêm um relacionamento, né? Mal a educação, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou monossílabos, sim, não, aham, que dá, às vezes, sim, não, ainda é difícil de falar, né? Falo aham. E aí, se a gente for pensar da mesma forma, alguns cristãos estão vivendo dessa forma. Eles intitulam-se crentes, estão na igreja, participam dos cultos, até trabalham na casa de Deus, na obra de Deus, fazem algum serviço para o Senhor, mas mantêm um relacionamento raso com Deus, bem raso. Alguns só oram na igreja, outros só fazem essa oração básica mesmo e outros nem oram, queridos, né? Um outro ponto, a mundanidade, as práticas mundanas, né? O envolvimento com o mundo, esses envolvimentos, as agitações do dia a dia, a busca desenfreada por obter coisas, satisfação de necessidades, prioridades acabam sendo levantadas, outras prioridades são colocadas, né? E isso acaba atrapalhando, porque aquilo que a gente não prioriza, a gente não encontra tempo. O que não é prioridade para nós não tem importância, né? E se não é prioridade, eu não vou gastar tempo e nem me preocupando em arranjar um tempo para isso. Uma outra situação, a ignorância. E aqui eu estou falando da falta de conhecimento, né? Justamente pela inconstância, ou outras vezes por receber o não de Deus, como a gente ouviu na ministração do irmão Delano no domingo. Recebermos o não de Deus e não sabermos, não entendermos o porquê desse não de Deus, né? Pelo fato exatamente de desconhecermos os planos e as promessas de Deus para nós, pela falta de relacionamento com Ele, a gente desconhece. E também porque não conhecemos a garantia do Senhor nas nossas vidas, mesmo com as respostas positivas ou com as respostas negativas de nossas orações, acabamos por achar que a oração não faz muita diferença. E aí a gente acaba desacreditando do poder da oração, né? Uma outra situação é o orgulho.
Tem gente que não ora por causa do orgulho, né? Porque o próprio ato de orar, ele revela uma dependência de Deus, uma sujeição, uma humilhação, uma rendição, né? E quando a gente deixa de orar, o orgulho cresce. O orgulho cresce porque a gente passa a nos enganar, né? Achando que a gente tem solução para tudo, a gente tem um jeitinho para tudo e a gente vai conseguir resolver aquela situação sem precisar incomodar a Deus, né? A preguiça também é o motivo pelo qual a gente não ora, né? E a oração, como eu disse antes, exige decisão e esforço, é um ato de vontade e de escolha. E algumas vezes, porque a gente não quer se esforçar um pouquinho mais para nos envolver, para conversarmos com o Senhor, simplesmente a gente não faz. O pecado também. O pecado é uma outra situação que nos impede de orar. Quando a gente vive a prática de um pecado, e aí a gente já tem um entendimento que, se eu chegar na presença do Senhor, eu preciso confessar os meus pecados. Na verdade, eu primeiro preciso me arrepender, depois confessar. E esse arrependimento, ele para ser genuíno, eu tenho que deixar o pecado. E eu não estou disposta a fazer isso. Eu não quero largar aquilo, né? E isso acaba nos impedindo de orar também. E, por último, e não limitado, porque existem outras N situações, a inexperiência. Não oramos simplesmente porque a gente não ora. E aí, a gente, por a gente não orar de jeito nenhum, a gente acha que não sabe orar. E aí a gente acaba não orando. E se torna um ciclo vicioso, gente, porque isso acaba nos levando literalmente para muito distante de Deus. Tem uma frase de Martinho Lutero que ele diz assim: se eu negligenciar a oração por um único dia, perderei muito do fogo da fé. É forte, né? Isso que ele fala. E aí, com base em tudo isso que a gente ouviu um pouquinho e conheceu um pouquinho, vamos conhecer algumas práticas de alguém, algumas posturas de alguém que decidiu orar e orar fervorosamente, né? Que escolheu como primeira opção fazer uma oração a Deus. E no versículo 4, a Bíblia fala que ele orou fervorosamente, no capítulo 1, no verso 4. A Bíblia diz que quando Neemias recebeu a notícia angustiante, né, sobre os muros de Jerusalém, ele lamentou profundamente. Por alguns dias ele orou, chorou e jejuou, né? E ele também orou fervorosamente, como? De dia e de noite. Ele orou pela sua nação. No versículo 6, essa parte. E em resposta a essas orações fervorosas de Neemias, o Senhor deu a ele estratégias militares, políticas, administrativas e de liderança, que o ajudaram a realizar uma tarefa extremamente difícil. E com sucesso essa tarefa, né? Tiago, eu gostaria que vocês abrissem Tiago, capítulo 5, no verso 16. Aleluia. Tiago 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a oração feita com fé curará o doente,
o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Não, portanto, confessem, esse é o 15. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A parte B do versículo 16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia. E aí a gente pode dizer: eita, mas eu nem sou justa. Eu sou tão pecadora. Sim, nós somos, mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Desta forma, nos tornando justos. Então, Deus ouve a oração daquele que se arrepende, confessa e deixa os seus pecados. E aí, a gente, por meio desse princípio de uma oração fervorosa, dedicada, acompanhada de choro e de jejum, a gente pode sim, né, ser vitoriosos em nossas orações. Marcos 9, 29. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, existe guerras que nós iremos travar e que a gente só vai vencer através da oração e do jejum. E não foi diferente com Neemias. O segundo ponto que a gente vê como uma prática bem-sucedida de Neemias na oração é que ele reconheceu a grandeza de quem a quem ele estava dirigindo a sua oração, né? Ele chamou Deus de o Deus do céu. Ele identificou o Senhor como o Deus do céu, que é grande e impressionante, como aquele que guarda a sua aliança de amor. Então, compreender Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, deu a Neemias a coragem e a fé que ele precisava para trilhar uma perigosa jornada, que se tratava da construção, da reconstrução, na verdade, porque eles tinham sido destruídos, derrubados os muros de Jerusalém. Hebreus 13, 8 nos dá uma certeza que o mesmo Deus de Neemias é o Deus de hoje, que ouve e atende a oração dos seus filhos. Hebreus 13, 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o mesmo Deus que fez a boa obra, que trouxe um milagre, que deu a vitória a Neemias, é o mesmo Deus que dá a vitória a mim e a você nos dias de hoje, né? E aí a gente precisa olhar para esse Deus que é o mesmo ontem, de hoje e eternamente, olhar muito mais para Ele do que para os nossos problemas, né? Eu sei que muitas vezes é difícil quando a gente está dentro de uma situação complicada, muitas vezes a gente não consegue tirar o foco daquilo. Às vezes a gente tem uma missão, nos é dada uma missão e a gente precisa cumprir. Na rede de mulheres, a gente participou de uma dinâmica, eu não fui, né? Mas as mulheres que foram selecionadas tinham a missão de transportar uma vassoura na palma da mão pelo cabo, né? Assim, carregar e andar. Quando a gente era criança, eu pelo menos fazia muito isso, né? E andava e tudo. Só que primeiro foi dado um comando que era para olhar para a mão e tentar andar segurando esse cabo da vassoura. E assim, foram muitas tentativas e muitas quedas dessa vassoura. E depois foi dado
a mesma atividade, só que de uma maneira diferente. Precisava olhar para cima, não era para olhar para a palma da mão, ou seja, para baixo, era para olhar para cima. E a vitória foi certa. As irmãs, até as vassouras que tinham um negocinho, uma alcinha no cabo, conseguiram transportar essa vassoura porque elas olharam para cima, né? Então, o salmista, no Salmo 121, no versículo 2, ele diz assim, ó: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nenhum de nós é maior que um monte. O monte sempre é mais elevado que nós. Então, quando a gente eleva os nossos olhos para os montes, é de lá que vem o nosso socorro. Nosso Deus é o nosso monte. Amém? Então, é importante que a gente ore ao Senhor, a fim de que Ele abra os nossos olhos para vermos a sua grandeza, para que a gente possa andar por fé e não por vista. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. E às vezes a gente pensa assim, eu tenho tanta vontade de ter uma vida de oração, eu tenho tanta vontade de orar fervorosamente, mas eu não sei nem por onde vai. A mesma palavra diz que se a gente não tem sabedoria, a gente deve pedir para o Senhor, que Ele vai nos dar e não vai nos cobrar nada por isso. Ele dá de forma liberadamente, a palavra de Deus diz. Então, se a gente não tem essa prática, esse hábito, se a gente tem muita dificuldade em manter uma vida de oração, a gente precisa pedir ajuda ao nosso Deus. Amém, queridos? O terceiro ponto é: Neemias orou para ser bem-sucedido na missão dele, né? A gente nunca deve esquecer que o favor de Deus é para e está sobre os seus filhos. Quem é filho de Deus? Amém, glória a Deus. E é em todos os momentos, mesmo nos momentos aparentemente difíceis, quando a gente pensa que a gente está sozinho. E isso foi uma verdade verificada, né, por Neemias e comprovada. Porque se tratava exatamente da oposição que ele iria enfrentar. E a Bíblia vem falar, né, nos textos de Neemias que se segue na história, do favor de Deus repetidamente. Não foi só um milagre que Deus propôs, que Deus promoveu. Não, foi mais, muito mais. E isso é mais um motivo para que a gente possa acreditar e orar de acordo, de forma fervorosa, né? E decidir por essa oração. E aí, quando Neemias orou pedindo o favor de Deus, ele de fato recebeu um favor incrível de ninguém menos que o rei, né? Aí a gente vai lá no capítulo 2 de Neemias e no versículo 6. E a Bíblia fala que ele era o copeiro. Ele não era chefe do exército, ele não era sacerdote do rei. Ele era copeiro. Ele prestava o serviço na cozinha do rei. Capítulo 2, no verso 6. Diz assim: então o rei, estando presente... Não, vamos ler no 5, só para a gente entender. O 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Quando a gente olha, o rei faz uma pergunta para ele e imediatamente ele responde o rei, né? Então, a gente vê que em fração de segundos ou minutos, ele orou a Deus para ter a direção do que ele iria pedir ao rei, porque ele tinha medo de ser entrão, ele tinha medo de pedir, e o que ele pedir desagradar ao rei,
Mas antes dele fazer o pedido ao rei, antes dele recorrer ao homem, à autoridade terrena, ele recorreu ao Senhor no céu. E ele diz assim: então eu orei ao Deus dos céus e respondi imediatamente o rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Né? Então, ele, por se antecipar ao Senhor antes da autoridade que estava sobre ele, teve uma resposta proveniente de um milagre. Porque o rei não só disse sim para ele, mas deu a ele a oportunidade de escolher quanto tempo ele poderia ficar ausente. Porque o rei não disse assim: tá, mas você vai voltar daqui a 30 dias. Não, ele disse, em outras palavras: quanto tempo você precisa para fazer esse trabalho? Eu vou te dispensar. Né? Será que a gente consegue, nos nossos serviços hoje, dizer assim: ei, chefe, eu estou precisando cumprir uma missão ali. E o nosso chefe dizer assim: ei, tá bom, quanto tempo tu precisa? Né? Mas, se a gente orar, e se for algo vindo do coração de Deus como era, o Senhor vai prover esse milagre. Né? Porque, na verdade, se a gente for observar, a intenção de Neemias não era obter um favor do rei para ele próprio. Né? A intenção dele era para a obra de Deus. E aí, como resultado dessa oração, olha só o que o rei deu para ele: guarda-costas, cartas de recomendação, a madeira necessária, não apenas para os reparos da cidade, mas também para a sua futura residência em Jerusalém. Esse é o Deus de Neemias. Esse é o Deus que supera todas as expectativas, que nos dá a vitória, nos mostra um futuro glorioso, mesmo dentro de um vale, de uma cova, de um mar agitado, de uma tempestade. Esse é o Deus de Neemias é o nosso Deus. Amém, queridos? E isso daí, queridos, está lá no capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 9. Você pode anotar e ler em casa. Neemias também havia orado pelo sucesso. Né? Ele pediu que Deus o ajudasse, o abençoasse. Então, quando o rei perguntou a ele que ajuda ele queria, né? Lá no versículo 4 do capítulo 2, é dito que Neemias orou a Deus antes de responder, e aí ele pede esse favor, que é aquilo que a gente relatou, para que o seu empreendimento fosse bem sucedido. E aí, em resposta, o Senhor deu a ele um sucesso incrível, além do que ele podia imaginar. Né? Martinho Lutero também falou certa vez assim: tenho tanto para fazer que passarei as 3 primeiras horas em oração. Eita Deus, nos leva nesse nível, Senhor. Em nome de Jesus. A gente precisa desejar isso, queridos. Eu sei que vai ser tão mais fácil a nossa vida. Não quer dizer que ela vai ficar livre de lutas, de problemas, porque isso aí é só quando o Senhor nos levar para a glória, queridos. Não adianta a gente ansiar por essa vida de paz nessa terra. A gente tem a paz que excede todo o entendimento, porque a gente serve o Deus da paz. Mas paz não quer dizer ausência de luta, não quer dizer ausência de tribulação e de sofrimento.
Paz é descansar em meio à tempestade, em meio à luta. Igual Jesus, quando estava dormindo no barco, e ele balançava e caía água, e estava para afundar, e ele num sono, tranquilo de paz. Essa é a paz que o Senhor concede a nós, os seus filhos. E o quarto ponto, Neemias orou contra a oposição. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados e nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Essa foi a postura que Sambalate teve quando ele viu que eles estavam reconstruindo o muro. E ele ficou muito furioso e começou a ridicularizar os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria também, dizendo assim: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir suscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? E Tobias, o amonita que estava ao lado dele, no verso 3, diz assim, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Né? Então, essa oposição e essa resistência a essa obra de Deus, né, veio de Sambalate e os seus comparsas, os seus compatriotas. Né? E aí tinha raiva, a gente vê aqui raiva, inveja, a gente vê insultos humilhantes, a gente vê muita coisa, né? E muitas vezes quando a gente está num propósito, quando a gente está numa obra, numa batalha, quando a gente está numa guerra pela nossa família, pela restauração de um casamento, pela libertação de um familiar, pela salvação, pela cura, né? A gente ouve muitas palavras de apoio, muitas pessoas que dizem, estou com você, vou orar, mas a gente ouve muita gente dizer, não tem jeito não adianta bater cabeça com isso, desiste, o que tu não já viveu até aqui, nunca mudou, todo tempo é assim, né? Então a gente encontra muitas pessoas para nos desestimular, para atacar a nossa mente, para nos enfraquecer, para nos fazer desistir, né? E a resposta imediata de Neemias foi a oração. E ele orou dizendo, ouve-nos, nosso Deus. E também confirmou que a oração foi feita a Deus contra as ameaças. E ele ainda ora dizendo, não perdoa, Deus, os pecados dele. Porque eles provocaram a tua ira, eles te desafiaram, duvidaram do teu poder. E aí, enquanto Neemias estava orando, Deus deu a ele estratégias para negar os planos ímpios de seus oponentes e também frustrar seus planos, né? E aí o povo foi encorajado, lá no versículo 15. Quanto aos nossos inimigos, descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama. Todos nós voltamos para o mundo, cada um para o seu trabalho, né? E uma coisa a gente pode ter certeza, todas as vezes que a gente tentar, que a gente se levantar para fazer alguma coisa para Deus, para a gente desenvolver uma vida de intimidade, aí eu não estou falando só de serviço, de obra na casa de Deus, mas tudo aquilo que traz à existência o reino de Deus na terra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida de alguém que a gente ama, todas as vezes que a gente se levantar, nós sofreremos ameaças da parte do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, né? E é isso exatamente que ele faz, né? Ele usa estratégias para nos parar, mas a Bíblia nos garante em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Né? Então, nós sabemos quem é a nossa bandeira, nós sabemos quem é o Senhor dos exércitos da nossa vida. Então, a gente não pode tirar os olhos do monte, daquele que pode dar a nós o socorro que precisamos.
E aí, no capítulo 6, no versículo 9, o quinto e último ponto, ele orou pedindo forças. Porque, queridos, a gente sabe que trabalhar numa obra, construindo debaixo de sol, naquela época a gente não tinha os utensílios, maquinários que hoje tem, que carrega e que faz a metade do trabalho pesado, né? Então, naquela época, o trabalho era de fato braçal. E era muito sol na cuca, né? Não tinha as irmãs para fazer uma feijoada para oferecer para os obreiros que estão fazendo a obra, não tinha, né? Então era pão e água e muita luta e muito sacrifício, e ainda tinha que enfrentar a oposição do inimigo, as palavras de desânimo, as ameaças, né? Porque eles ameaçavam o povo. O povo poderia pensar, já derrubaram esse muro uma vez, já tocaram fogo uma vez, eles podem tentar isso de novo. Mas a oração de Neemias era o tempo todo para manter firme aqueles obreiros que estavam com ele, para dar forças a ele, para que ele continuasse ajudando, para que ele continuasse incentivando, encorajando o pessoal que estava com ele, né? E eles estavam planejando uma armadilha para prejudicar. No capítulo 6, se vocês lerem com calma, vocês vão encontrar essa armadilha que eles estavam planejando para destruir os planos de Neemias, né? E eles tentaram prender dessa maneira em 5 ocasiões diferentes. Eles não desistiam, queridos, eles eram insistentes em fazer com que Neemias desistisse daquela investida, daquela obra. E eu ouso a dizer que se não fosse a oração que ele decidiu impetrar na vida dele, naquela obra e naquele serviço, ele não teria vencido. Ele não teria sido vitorioso, né? E eles também estavam tentando assustar e enfraquecer essa equipe que trabalhava com Neemias exatamente por meio da intimidação, né? E aí, lá no do versículo 4 ao 9 do capítulo 6, ele diz assim: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus... dizem, e fulano diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Né? Então, a estratégia do inimigo sempre não é só nos tirar da igreja, nos tirar do propósito, mas é nos distrair, é nos enfraquecer, é nos intimidar, nos trazer medo, a ponto de nos paralisar, né? E hoje o mundo passa por enormes desafios, as pessoas, nós cristãos, passamos todos os dias por desafios. Muitas vezes a gente tem que lutar, na maioria das vezes, contra a influência na educação dos nossos filhos. A gente ensina uma coisa e a escola e as outras instituições a quais da sociedade que eles estão envolvidos, que não é a igreja, falam outras coisas, pregam outras coisas, e a gente tem grandes batalhas dentro de casa para mostrar, para pregar e para ensinar a verdade, né? E
isso nos traz um desgaste físico, emocional, mental, psicológico, de todas as formas, né? E a gente precisa estar fortalecido no Senhor, para que a gente possa não se distrair. Às vezes, essa situação ela é tão repetitiva e muitas vezes é cansativa. Mas o aprendizado, queridos, a didática da aprendizagem, ela se dá pela repetição. Eu preciso repetir várias vezes, até que aquilo se torne um aprendizado para mim. Se eu pegar a tabuada, ou dar uma tabuada para uma criança, tabuada de 1 a 9 para a Lívia ler uma vez, ela não vai aprender a tabuada em uma vez, exceto se ela for superdotada. Ela não vai nem pegar na tabuada, ela já vai saber a tabuada se ela for superdotada, né? Mas isso não é a realidade da maioria, né? Então, é por repetição. Eu tenho que estudar, que me esmerar, me dedicar em fazer aquilo para que eu aprenda. Então, a gente precisa ser firme, a gente precisa ser contundente, ser preciso nisso, e a gente não pode esmurecer. A gente fala, a gente trabalha, a gente constrói, a gente instrui, a gente ensina, mas a gente também precisa estar orando contra essas investidas, contra essas setas, contra as armadilhas, contra as influências, amizades, tudo. Tudo. A gente não pode achar que porque nós, os nossos filhos são filhos de crentes, eles são netos de Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Tá? Deus só tem filhos. E a gente precisa, sim, se preocupar com essa parte. Né? E aí, o que Neemias fez, no capítulo 8, no verso 10, que vocês vão ler em casa, ao orar pedindo força, ele também descobriu uma grande verdade, que tantas vezes nos encoraja em nossas lutas. Ele disse assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa foi a palavra, essa foi a instrução que Deus deu a Neemias para falar aos seus ajudantes, né? E com isso eles conseguiram a vitória de reconstruir o muro. E, queridos, é quase impossível para nós cristãos fazermos algo para promover a obra de Deus, para fazer o reino de Deus avançar, né, se não for pela oração. A gente precisa gastar tempo orando, a gente precisa gastar tempo dedicando as nossas orações, né? As orações de Neemias pontuais em cada situação, elas foram importantes para impactar essa missão difícil que ele recebeu, né? A gente pode até chamar de missão impossível, né? Que se tornou uma missão bem-sucedida. Tem um comentário na Bíblia de Estudo da Nova Versão Internacional a respeito de Neemias e desse trabalho, que diz assim, com isso eu finalizo: as paredes que ficaram em ruínas por quase 1 século e meio foram reconstruídas em menos de 2 meses, uma vez que o povo foi galvanizado, estimulado, animado, incentivado para a ação pela liderança de Neemias. Para ser exato, foi feita em apenas 52 dias. E que a gente sejamos fortes e fortalecidos, queridos, pela vida de oração, em nome de Jesus. E eu aproveito para fazer um convite no sábado. Eu acho que tem uns 2 ou 3 sábados, mais ou menos, que eu não compareço, né? Cadê a pastora Lucimara? Está ali. Que eu não compareço à oração, né? E mesmo eu orando em casa depois e tudo, mas é importante a igreja estar reunida para orar. É importante a gente estar aqui para ser exemplo, para ser modelo. Eu sei que para muitos é cansativo, a maioria de nós acorda muito cedo todos os dias e a gente quer espichar um pouquinho mais, né, no dia de sábado ou no domingo, mas graças a Deus que para quem quer dormir um pouquinho mais,
às 15 horas na comunidade, você pode vir orar também, né? Já almoçou, já tirou uma soneca. Então, nós não temos desculpas. Graças a Deus que nos dá estratégias, graças a Deus que nos direciona. E a gente pode, sim, tirar uma hora, né, de oração. Lembrando que o nosso Deus está acessível, ainda nesse tempo de graça. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 6 dias por ano. Então, que a gente não desperdice essa oportunidade, porque muitos já estão dormindo e não tem mais como fazer isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E, de repente, queridos, e eu gostaria que o pessoal do Ministério de Louvor cantasse esse mesmo louvor, quem já pisou no Santos dos Santos. Que às vezes a gente tem alguma dessas coisas que eu listei antes da exposição do texto de Neemias, que tem nos impedido de nos chegarmos à presença de Deus, que tem nos impedido de desenvolver uma vida de oração, de dedicação a Ele. E eu queria que você se colocasse aí mesmo no seu lugar, se você derramasse o seu coração na presença do Senhor e confessasse a Ele, reconhecesse diante dEle aquilo que tem te impedido de desenvolver essa vida de oração e pedir a ajuda de Deus para isso. Amém? Ó soberano Deus e eterno Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. A Tua palavra diz, Senhor, que se batermos, o Senhor vai abrir a porta. Se buscarmos, nós te acharemos. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a quem bate, é aberto a porta. A tua palavra também diz, Senhor, buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos orar sem cessar. Se temos algo que peçamos e não duvidamos que o Senhor vai dar a nós. Deus, debaixo das tuas promessas, debaixo daquilo que o Senhor tem prometido à tua igreja, Senhor, desperta em nós o desejo de buscarmos a tua face, de desenvolvermos uma vida de oração, Senhor, porque eu sei que nós não desistiremos, nós não iremos querer mais sair do santo lugar, da tua presença. Oh, Jesus, gera em nós a decisão, a necessidade, Jesus, a escolha. Nos fortalece, Senhor, para que nos esforçamos nessa prática, Deus, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, Deus, abençoe o teu povo, abençoe cada um de nós, a começar em mim, Senhor, que eu vença todas as barreiras e todos os obstáculos, meu Pai, em nome de Jesus, que toda preguiça, toda mundanidade, Deus, todo pecado, toda ignorância, Senhor, Deus, em nome de Jesus, todo orgulho, Pai, toda falta de prática, Deus, em nome de Jesus, seja dissipado das nossas vidas, da vida dessa igreja, e que sejamos conhecidos como aquele povo que ora ao Deus dos céus e é ouvido pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.